pessoal, Anderson Hernandes da Tactus Contabilidade, e nesse vídeo eu vou te falar quais são os passos que você vai ter para regularizar o seu negócio digital. Para você que vai abrir a sua empresa no mercado digital, quer como produtor ou afiliado, como é que funciona esse processo? Primeira dúvida que existe dentro daqueles que vão abrir a empresa é quanto é que vai pagar de imposto. O imposto que você vai pagar hoje, ele começa com 6%. Esse imposto ele vai incidir, se você for produtor digital, sobre o valor do seu produto. E se você for, por exemplo, afiliado, vai incidir sobre o valor da comissão que você recebe, ok? Fica fácil de você calcular. O que você precisa considerar? Que esse imposto ele é progressivo. Então até um faturamento de 15 mil por mês você paga 6%. Depois vai para 8,21 e assim vai subindo sucessivamente de acordo com a tabela. Quando nós mandamos a proposta para aquele que quer abrir a sua empresa, nós já mandamos ali a tabela principal para ele saber quanto é que ele vai pagar de imposto, já calculando ali a previsão de faturamento que ele vai ter, ok? Se você já estava como MEI ou estava como pessoa física e vai precisar fazer um processo de regularização, nesse caso a Tactus tem um serviço específico para atender isso. Então nós temos hoje várias empresas que já foram regularizadas, que conseguiram manter a sua legalidade, mesmo depois, por exemplo, de ter estourado o limite do MEI, por exemplo, que é de apenas 5 mil reais por mês. Então, nesse caso também, basta você nos perguntar que nós vamos apresentar para você dentro da proposta essa possibilidade também. Então, eu falei para você sobre o imposto mensal. Agora, uma dúvida adicional que existe é sobre a questão, por exemplo, do que você vai ter de custo adicional além do imposto. Então, olha só, você vai ter uma taxa do sindicato anual que você vai precisar pagar, que vai ser em conformidade com o valor do capital social da sua empresa. Então, se a sua empresa tiver o capital mínimo, você vai pagar algo em torno de 100, 100 e poucos reais. Se a sua empresa tiver o capital social maior, você vai ter um valor um pouco mais alto para se pagar. Também nós informamos isso já na sua proposta de serviço, então você já vai saber exatamente de antemão quanto você vai pagar. Normalmente as empresas que são EIRELIs, que exige-se um capital social de pelo menos 100 salários mínimos, é que pagam um valor mais alto nesse sentido. As demais pagam normalmente o valor mínimo nesse sindicato, tá bom? Isso se paga uma vez por ano apenas e é obrigatório para evitar problemas na sua empresa. Um aspecto que você vai ter de custo mensal adicional é o INSS sobre Prolabore. E nesse caso, o seu Prolabore mínimo tem que ser de um salário mínimo. Para você decidir como é que é o Prolabore, quanto você deve tirar e tudo mais, ou se você vai tirar somente o mínimo, nós temos uma orientação específica para isso. Quando você estiver no primeiro mês aqui na Tactus, depois que a sua empresa estiver aberta, nós vamos te dar essa orientação, para que você possa então tomar essa decisão. E vamos te ajudando com alguma dúvida específica que você venha a ter. Nesse caso, você vai pagar sempre 11% sobre esse valor, sendo uma empresa no Simples Nacional. E também você vai ter uma taxa anual da prefeitura que deve ser paga. Aqueles que usam a nossa sede virtual aqui, essa taxa da prefeitura anual é em torno mais ou menos de R$150, e aí você tem a legalidade também com a prefeitura. Se você estiver em outro município, ou estiver, por exemplo, abrindo ali no seu próprio endereço, também você vai ter que pagar essa taxa anual para manter a legalidade ali do seu negócio. Então, de pagamentos que você vai ter, basicamente são esses. O imposto sobre a nota, esses três aspectos que eu falei adicionais, como o Prolabore que você vai ter que pagar, o sindicato anual e também ali a taxa da prefeitura anual, tá bom? Fazendo isso, você vai ficar legalizado sob o ponto de vista dos impostos. Mas Anderson, e se eu não tiver condições de abrir na minha casa? Por exemplo, você mora num apartamento, ou às vezes você nem tem endereço físico mais, tá aí como nômade digital, ou no lugar que você mora não tem nota fiscal eletrônica, e dentro do mercado digital você precisa ter a nota fiscal eletrônica. Então, se você estiver nessas situações, ou você quiser, por exemplo, utilizar uma sede virtual, você tem conosco aqui uma sede virtual gratuita. Você não vai pagar absolutamente nada por esse serviço adicional. O que você vai ter apenas é um compromisso de, no momento que a sua empresa está aqui conosco, você tem direito à sede virtual. Então, obviamente, nós concedemos isso a quem é cliente da nossa contabilidade, tá bom? Mas nós temos hoje dezenas, acho que são mais de 150 empresas que foram abertas aqui na nossa sede virtual. Nenhum dos nossos clientes paga absolutamente nada por isso. Somente a taxa da prefeitura, que é obrigatória. E cada cliente recebe ali um alvará da sede virtual dele, tá bom? Então tudo isso é legalizado perante a prefeitura aqui e nós temos aqui um acordo com a prefeitura que a nossa empresa pode ceder a sede virtual para os nossos clientes.
Então isso facilita muito o seu trabalho. Você vai economizar mais de R$3.000 por ano, que é o custo que você teria com uma sede virtual. Você vai ter toda a sua correspondência chegando aqui, nós escaneamos a correspondência, avisamos você por e-mail. Qualquer problema que tiver na parte tributária, chega aqui para nós vamos te informar imediatamente. Nós recebemos muitas vezes aqui documentos que vêm ali da sua empresa, nós recebemos às vezes algum produto que é entregue aqui, então nós redirecionamos. Eu tenho, por exemplo, clientes que escreveram livros, chegaram caixas de livros aqui, enfim, nós temos muita coisa que chega aqui dos nossos clientes e nós temos uma tratativa, um modo de lidar com esses documentos para atender os nossos clientes, tá bom? Fora isso, você vai ter somente o serviço da contabilidade mensal. Nós temos planos específicos para o mercado digital, que é um plano que tem um custo-benefício bem interessante. E a diferença que você tem aqui na Tactus é que tudo aquilo que existe no mercado digital, sob o ponto de vista tributário, nós já passamos ou seremos os primeiros a passar. Porque nós temos hoje uma curva de experiência de centenas de clientes que nós atendemos dentro desse mercado. Então qualquer coisa nova que surge, qualquer dúvida que surge, isso nós já prontamente vamos identificando. Sem contar também que nós temos ali um livre acesso às plataformas, então os aspectos relacionados com a parte tributária, com a parte de documentos fiscais dentro das plataformas, nós temos esse livre acesso, nós tratamos diretamente com as plataformas, nós temos livre acesso ali aos operadores dos sistemas que fazem as emissões de notas fiscais. Quando, por exemplo, surge um problema para emitir nota fiscal em um determinado município, esse problema chega para nós aqui, nós damos o auxílio nesse sentido, enfim. Essa especialização que nós temos dentro do mercado digital vai te ajudar muito no sucesso do seu negócio digital, tá bom? Enfim, acho que aqui é as dúvidas principais que você teria, aquilo que você normalmente perguntaria quando você vai regularizar o seu negócio digital, mas obviamente se você tiver alguma dúvida adicional, basta entrar em contato com a nossa equipe, você vai ter o contato da nossa equipe nesse sentido, tá bom? Muito sucesso para você e até um próximo vídeo.